governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Como diz a Leila, a Bruna, minha neta, oi, gente bonita. Graça e paz. Tem gente bonita aqui? Vocês são convencidos, né? Mas é verdade, né? Isso aí. Agora, com a voz de sabedoria que veio do alto. Aleluia. Quero saudar os nossos visitantes, saudar o pessoal que nos acompanha pela TV Rica, que tem nos impulsionado e nos levado cada dia a nos animar mais para cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Né? Sou o Eli, sou um dos ministros dessa casa e é sempre um desafio ocupar o púlpito. Né? Nós procuramos não pregar com o conhecimento, mas nós procuramos e vivemos e queremos pregar com a nossa vida. Não tem nada melhor do que você pregar com a sua vida. Porque quando você prega com a sua vida, você pode ser questionado a qualquer tempo, em qualquer situação, e você tem resposta. Né? Quando você prega baseado apenas em conhecimento, isso não é uma verdade muitas vezes, porque você pode se preparar e vir aqui preparar uma bela palestra, ser um belo coaching, pode ser mas não ser uma verdade. E nós buscamos isso, essa verdade que nos liberta, que nos transforma. Todos os dias da nossa vida. Nós prosseguimos buscando o alvo do varão, a estatura de Cristo. Né? Isso é viável para você e para mim. À medida que você se dedica e você se entrega para todas essas coisas. E hoje nós estamos dando início a esse mês de março. E esse mês vai ser um tempo profético. Nós estávamos reunidos com a profeta Camila, com a profeta Suzana. E o Senhor começou a trazer esse tema, começou a construir no nosso interior esse tema. Era para a escola de profetas estar começando nesse mês de março. Achamos melhor adiar o início da escola profética para o mês de abril, porque o Senhor começou a trazer essa palavra da força das águas proféticas. E é interessante quando a gente começa a ver na Bíblia a força das águas, quando a gente vê Jesus falando que rios de água viva jorram do nosso interior, quando a gente vê lá em Gênesis os 4 rios, né, de Gênesis. Então a gente vai tendo um entendimento, e como nós caminhamos no profético, nós entendemos aquilo que Deus quer fazer, e nós somos obedientes e submissos àquilo que Ele quer construir, e vai construir. E aproveita, quem quer, o bom da água, que às vezes a enxurrada nos pega e nos leva. Né? E esses dias foi interessante, Belo Horizonte, São Paulo, algumas cidades, né, você via carro boiando, né, você estava tranquilo, daqui a pouco o seu carro está boiando e nada segura e leva trator. Então a força das águas proféticas vai nos arrastar para um destino profético em nome de Jesus. Amém? E nós vamos experimentar isso. Março está começando as aulas do BSK, da Escola de Empreendedorismo para as crianças, para os teens de 12 a 15 anos. Estamos animados com isso. Ainda estamos conseguindo fazer sem valor de inscrição. Vamos fornecer uniforme para as crianças, vamos fornecer material para as crianças, vamos ter aula prática, eles vão desenvolver produtos. Obrigado pelo amém. Talvez o dia que for seu filho você fale amém, ou talvez o dia que for o seu neto você fale amém também, né? Mas vai ser tremendo. Estamos vendo os produtos, vamos buscando os recursos, então cada equipe vai produzir algo. Eles vão discutir sobre marketing, sobre finanças, sobre criatividade, sobre modelo.
essa criançada vai ser fera. Estamos formando uma geração de governo, né? Quando chegarem nos 18 ou no final da faculdade, eles já vão estar experimentados na vida, como movimentar dinheiro, como trabalhar, como se relacionar com as pessoas. Porque hoje a gente vê os jovens, a gente vê os teens, eles têm vergonha de cumprimentar, eles são fera no ambiente deles. Mas eles não conseguem passar por uma pessoa, chegar no ambiente, esticar a mão, falar como vai, tudo bom, prazer, boa tarde. Então tudo isso nós vamos tratar nessa escola. O Renovo, que já é consagrado também, esse trabalho que tem liberado as pessoas das suas compulsões de drogas, de sexo, de dívidas. Acho que já é 14ª turma do Renovo. Já são mais de 600 pessoas que já passaram pelo Renovo e que têm dado testemunho e que transformou a vida dessas pessoas. E o Efatá presencial, que a nossa escola teológica também começa na quarta-feira. E ontem nós tivemos uma conferência sobre Libras, linguagem brasileira de sinais. Com uma pedagoga, Débora, veio de São Paulo, com 2 irmãs surdas, né? E o trabalho foi coordenado pela irmã Flávia, né? E pela Raquel. Muito obrigado pelo que vocês fizeram. Foi algo impactante, né? Você vê a capacidade do homem de desenvolver linguagens. O objetivo é incluir todas as pessoas. Então, uma das irmãs que esteve aqui ontem, essa pedagoga Débora, ela ministrou por 8 anos na igreja dela para 2 surdas. Por 8 anos ela foi na igreja e ministrou com 2 surdas. Né? A dedicação, então isso nos empolga. Isso nos faz ver que tem gente apaixonada pelo reino, apaixonado por vidas. Né? E eu quero já aproveitar esse gancho para falar da célula. Você é apaixonado por vidas? Dê o seu nome. Eu sei que tem gente aqui que está coçando por dentro. Eu sei que tem gente que o Espírito Santo de Deus está falando no seu ouvido para que você abra a sua casa. Não é para você receber uma multidão de pessoas na sua casa. Não é para você fazer um encontro que você vai ter que fazer um cafezinho ao final de toda a reunião. É 1 hora. São apostilas, os líderes estão preparados para isso e tem hora marcada para começar, para encerrar. Tem um número limitado de pessoas, porque nós entendemos que a célula ela é evangelística. Então a pessoa passa 1 ano na célula. Ao final de 1 ano ela está pronta para estar na igreja. Então nós não queremos fazer pequenos grupos, nós não queremos fazer nada de continuidade. Isso é responsabilidade da igreja. E a célula tem essa função. Então não perca essa oportunidade de servir. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa pelo reino e quando aparece uma oportunidade, a gente não aproveita, né? Então, abra, participe. Os líderes estão preparados. Você que é dono da casa, não tem nenhum trabalho adicional sobre isso. E também nesse mês nós vamos começar no mês de março a implantar a nossa congregação no Parque São Cristóvão. Lá no final da estiva, né? Já vimos o prédio, está pronto, né? E estamos animados para começar. Já temos um ministro que vai estar coordenando os trabalhos naquele lugar. Então nós estamos nos movimentando. Daqui uns dias eu vou trazer uma boa notícia a respeito do nosso hospital.
Também é algo que tem nos empolgado. Então as coisas já estão bem adiantadas, mas não vou falar nada. Nem o celular vai me mover. Nem uma boa oferta vai me mover. As coisas estão se concretizando, estamos orando e vamos estar apresentando daqui uns dias. E falando de Libras ainda, é interessante que as pessoas hoje buscam meios de se relacionar, né? Com o celular a gente fala com o mundo todo, o tempo todo, né? Eu estou vindo da Argentina, do encontro de pais apostólicos em Buenos Aires. Estava mais ou menos em 10 nações naquele lugar, e já trocamos telefone, já manda mensagem, manda um oi, manda um olá, a gente já se integra, já está conversando, e as coisas vão avançando. E é interessante que nós buscamos meios, e parece que quando aparecem as oportunidades, nós não aproveitamos. Às vezes nós não aproveitamos as oportunidades de se relacionar com quem está do lado, com quem está perto, de criar caminhos de bênção, criar caminhos de riqueza. E eu tenho sido impulsionado a cada dia, vou começar uma série de ministrações falando sobre relacionamento. Esse ano é ano de relacionamento e reconciliação. E eu quero falar sobre isso. A ideia não é de afrontar, a ideia não é de ferir, mas a ideia é de gerar um confronto, muitas vezes. É nos tirar do lugar onde nós estamos instalados. Eu, por exemplo, relacionar comigo, tem gente que se relaciona à primeira vista. Tem gente que é agradável à primeira vista. O Alan, por exemplo, o Alan é bonitinho, carequinha, de barbinha, parece um personagemzinho legal, sempre limpinho. Ele já chega, ele já domina o ambiente. Comigo já é diferente. Comigo a pessoa tem que conversar uma vez, 2, 3, daí acaba se apaixonando. Mas é verdade isso, eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência disso, que comigo nunca é no primeiro impacto. E a gente precisa entender isso, a importância do relacionamento, da gente ter a nossa vida aberta para as pessoas. Vamos abrir lá em Lucas 6, 41, 45. Nesses encontros, quando eu falo a respeito da nossa casa, daquilo que a gente faz, as pessoas querem conhecer a nossa casa. Você já é famoso, digo para o seu irmão, você já é famoso entre as nações. Você ainda vai experimentar isso um dia ir numa nação, falar, eu sou do sonho de Deus. Eu já conheço, porque as pessoas têm nos seguido nas nações, os trabalhos. Poucas casas têm os 5 ministérios funcionando de forma ordenada, como nós funcionamos. Tem uma casa que tem um apóstolo, outra casa tem um evangelista, outra casa tem um mestre, mas os 5 ministérios funcionando, é difícil você achar. E Deus tem dado essa graça. Nós temos perseguido esse alvo há mais de 10 anos, e hoje a gente começa a ver os frutos disso tudo em nome de Jesus. Mas vamos lá. Lucas 6, 41, 45. Jesus falando. Diga para o seu irmão, é Jesus falando. Não é o apóstolo, é Jesus falando. Por que olhas para o cisco que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer a teu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu olho?
hipócrita, primeiro tira a trave do teu olho, então verás bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, e nem uma árvore que dá fruto bom. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro no seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, pois da abundância do coração fala a boca. Jesus está dando uma puxada de orelha aqui, acho que o pessoal estava falando. Jesus, o senhor viu quem está seguindo o senhor aí? O senhor viu uma mulher que o senhor orou? Essa mulher, quem é essa história? E ele falou, e você, qual era a sua história? Por que você vem apontar as pessoas e não cuida da sua própria vida? Né? Então Jesus está, porque eu creio que ele foi curando muita gente, e foi juntando muita gente atrás dele, e tendo de todo tipo. Né? Ele parou na casa de Levi, já começou um burburinho. Olha, o seu mestre come com os cobradores de impostos. Se fosse Zaqueu falando isso, Zaqueu, você roubava. Né? Então, Jesus está falando, deixe cada um cuidar da sua vida. Deixe cada um tomar conta do seu espaço, daquilo que está fazendo. Jesus faz nesses textos considerações interessantes e atualizadas. Ele nos ensina que nós devemos olhar para a nossa vida pessoal, antes de olhar para a vida de quem quer que seja. A primeira coisa na minha vida que eu tenho que olhar é para a minha vida, as minhas atitudes, o meu comportamento, como que eu ando, como que eu falo, como que eu me comporto, qual é o meu nível de lealdade, qual é o meu nível de fidelidade, como que eu trato a minha família, como que eu trato a minha esposa, como que eu trato os meus filhos, como que eu trato aqueles que trabalham comigo, para depois, se for o caso, depois que eu tirei a trave do meu olho, eu poder ir até alguém e falar, olha irmão, posso te ajudar com o seu pequeno cisco? Ele está dizendo que eu tenho que olhar para dentro do meu eu, em primeiro lugar. Jesus está falando, olha para dentro do seu eu. Olha para dentro da sua vida, antes de você olhar para a vida de outra pessoa. Ou seja, o meu primeiro relacionamento é com o meu eu. O meu primeiro relacionamento não é com as pessoas. O meu primeiro relacionamento é comigo mesmo. Qual é a minha identidade? E a gente precisa olhar para isso. Quando eu quero falar de relacionamento, quando eu quero falar de transformação, o primeiro lugar que eu tenho que olhar é dentro de mim, como eu me relaciono comigo mesmo. Quantas pessoas se odeiam? Quantas pessoas têm complexos? Quantas pessoas têm coisas dentro de si que não se aceita? Ela não cabe dentro dela. Como me enxergo? Qual é o meu senso de justiça? O quanto eu sou severo, ou o quanto eu sou permissivo em relação à minha vida? O quanto eu me sinto rejeitado e me relaciono comigo nesta dimensão. Esse é um desafio para as nossas vidas. Se relacionar comigo mesmo. Como você se relaciona com você? Como você se aceita? Como você vê os seus limites? Você transforma os seus limites em barreiras intransponíveis? Ou você fala, os meus limites estão feitos para serem superados? E o Senhor nos dá graça para superar todos eles. Né? E Jesus diz lá no verso 43, não há árvore má que dê bom fruto. É impossível
você pegar uma árvore má e colher um bom fruto de uma árvore má. Né? As pessoas não entendem isso, mas é uma verdade. E nem árvore má que dê bom fruto. Então, se eu tenho dentro de mim as coisas resolvidas, se eu tenho uma nova natureza em mim, eu posso falar que eu dou bons frutos. Quem aqui dá bons frutos? Pode levantar sua mão, não tenha vergonha. Só isso aqui que dá bons frutos? Só essa quantidade de pessoas que aconselham, que orientam, que dá caminho, que dá destino, que serve a outras pessoas? Né? Aqui é um lugar onde todo mundo deveria a mão, levantar a mão, porque se a gente ainda não é bom, nós estamos a caminho de ser bom. Né? A nossa vida foi feita para darmos bons frutos, para transformarmos ambientes a partir daquilo que nós vivemos e aprendemos. Tem que olhar dentro do meu eu e avaliar que tipo de fruto que eu tenho dado nos meus relacionamentos. Como que eu me comporto? Como que ao final de cada história, de cada relacionamento na minha vida, como que isso é tratado dentro de mim? Você já viu pessoas que não dão certo? Eu encontro muito disso, pessoas que não dão certo. E não dão certo em lugar nenhum. Daí você vai conversar com a pessoa, ela é um eterno perseguido. Eu já fui um eterno perseguido. Né? Eu fiz 3 anos na segunda série do ginásio. Demais de levado. Daí todo fim de ano eu chegava para minha mãe: mãe, a senhora não acredita, o professor está me perseguindo. Fui reprovado. É verdade isso. Né? Então dentro de mim, eu me enganava. Né? Não dava certo. A minha turma, a gente ia para o clube, a gente era suspenso todos os dias. Daí o pessoal põe a gente 6 meses de suspensão, vocês vão ficar na porta do clube. A gente ficava fazendo bagunça na porta do clube. Daí a diretoria do clube falava assim: vamos resolver esse problema, vamos pôr eles para dentro de novo. Eles punham a gente para dentro de novo, a gente bagunçava de moço. E punha, então a gente era eternamente perseguido. Só que um dia isso cansa, um dia isso para. Um dia isso tem que deixar de acontecer. Um dia você tem que se avaliar. Aonde está? Pessoas que não param no emprego. Não tem emprego que sirva para a pessoa. Não, eu cheguei lá e eu tenho muita capacidade. Eu estou louco atrás de gente com muita capacidade. Mas as empresas estão dispensando quem tem muita capacidade. Não é uma verdade, pode até ter muita capacidade, mas não tem capacidade de se relacionar, o que é o mais importante. Vem para a igreja também não serve. A igreja está tudo errado, não é do jeito que eu penso. Esse apóstolo é maluco, ele não sabe o que quer, ele não sabe o que fala. O apóstolo Cristiano e a Camila como profeta, e não serve essa igreja. Eu já fui em mais de 10 igrejas e nenhuma presta. Quem que não presta? Quem que tem um problema? Sou eu que estou no mesmo lugar por tanto tempo, construindo uma história, ou quem não é capaz de parar num lugar? E quando vai embora nos culpa, não nos atende, porque a gente senta e confronta. Minha filha, meu filho, você está precisando é disso. Você tem que mudar nisso. Você tem que acertar isso. Eu não vou mudar a igreja toda para se encaixar no seu padrão. Nós temos normas, nós temos meios, né? Nós temos discipulado, nós queremos apresentar o melhor para o Senhor. Nós temos a responsabilidade por cada pessoa que sobe aqui. Cada pessoa que está aqui em cima, ela transfere a unção que está nela. Então não pode subir qualquer um. A coisa tem que ser desse jeito, né? E para cada um tem um tempo.
Nós não temos, nós aqui andamos no Kairos. Tem gente que chega num dia e prega no outro. Tem gente que chega aqui e nunca pregou. Isso é Deus quem decide, não sou eu. E a nossa alegria é quando prega melhor que a gente. Né? Os filhos pregam muito melhor que o pai. Então eu posso ficar descansado o mês inteiro, prego uma vez por mês, 2, porque os filhos dão conta do recado. Né? Mas porque nós temos que estar resolvido. Se eu não fosse resolvido comigo, eu estaria pregando em todos os cultos, todo domingo, todos os dias da semana. Ninguém sobe, porque se alguém subir, vai pregar melhor do que eu, vai fazer isso. Não, não tem preocupação com isso. O meu trabalho é ativar pessoas a produzir mais, a achar as pessoas e levar-eles a uma outra condição. Então não pare em nenhum lugar, nem trabalho, nem escola, família. Né? Quanta gente que vem falar mal da sua própria família. E daí a pessoa começa a falar das atitudes dela. Fala, meu filho, como que você faz isso? Como que você trata a sua esposa desse jeito? Como você é capaz de agredir sua esposa desse jeito? E a sua família que é ruim? E você não tem que mudar, não, eu estou certo. Eu sou senhor da minha vida, eu sou senhor da minha casa, eu produzo dinheiro, eu trabalho, mas a sua esposa não é a sua escrava. A irmã aqui está falando assim para mim, ó, isso mesmo, pastor. Ela está aqui, ó. Se eu estiver batendo, vocês briguem com ela. Então, porque as pessoas não conseguem se relacionar consigo mesmo. Não é capaz de se acertar. Não é capaz de criar. Tem pessoas que você não pode dar um tijolo. Você dá um tijolo, a pessoa sobe no tijolo e já come. E vai você para lá, faz isso, faz aquilo. Não. Eita, é assim mesmo. Você não pode dar um tijolinho, você não pode abrir uma oportunidade, você não pode ter uma conversa. A pessoa já se acha, já quer mandar, já quer, né, tudo vira um palco. E quando vem falar com você, não, estou precisando de uma ajuda, me ajuda. Tem um rapaz aqui, eu tenho um freguês aqui que vem na igreja, na porta da igreja, toda segunda e terça, buscar dinheiro. E nós damos dinheiro para ele toda segunda e toda terça. E é uma quantia fixa. E o dia que demora um pouco, ele fica bravo na porta. Outro dia deram faltando 25 centavos, ele contou, está faltando 25 centavos. Mas filho, você tem que ser um empresário, né? Não viver disso, né? Então a pessoa não consegue entender, né? E a própria Bíblia diz que cada árvore é conhecida pelo seu fruto. O pessoal de RH pega um currículo, a igreja está avaliando currículos para enviar para outras pessoas. Tem 7 anos de serviço, 10 empresas. Quando eu era empresário, era a primeira coisa que eu olhava. Quanto tempo a pessoa durava em cada empresa. Né? Então, porque a estabilidade está em pessoas resolvidas consigo mesmo. São pessoas que sabem esperar a sua oportunidade. A corte é outra coisa. O desafio que é tal de corte. E a gente que é de Taubaté ainda fala corte ainda. Fica mais feia ainda, fica mais... Se fosse carioca seria corte, né? Teria X no final. Mas para nós é corte e corte, a turma já nem sabe o que a gente fala. Não, eu não preciso de corte, lógico que precisa, rapaz. Você já está vindo de um segundo casamento, você já está vindo disso. Você tem que se acertar, você tem que melhorar, você tem que acertar a sua vida para você embarcar. Ou você foi namorador, você defraudou pessoas, tudo. Você tem que acertar agora a sua chance de ouro. Deus está te dando uma chance de ouro.
para você acertar a sua vida, desfrutar de tudo que nós fazemos como igreja, é para levar as pessoas a desfrutar daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Então tá bom, obrigado. Esse amém foi forte, né? E é interessante, né? Quais são os meus frutos? Quais eram os meus frutos antes de chegar em Cristo? Quem é que é líder sindical? Aqui tem o Rogério. Era líder sindical. Quais eram os seus frutos antes de chegar em Cristo? Greve, piquete, pedra, Lula. E hoje não, paz e amor, irmãos. O patrão está certo, vamos trabalhar. Vamos honrar o patrão como honramos ao Senhor. Né? Vamos ser leais, vamos ser fiéis, vamos ser... Né? Então, quais eram os frutos? Quais eram os seus frutos antes de você chegar nesse lugar? Como era a sua vida antes de chegar nesse lugar? Antes de chegar em Cristo. E a gente precisa comparar. E a gente precisa ver isto. Quais os meus frutos da velha natureza? Para a gente poder resolver essas questões internas. Para a gente ajustar essa questão de relacionamento pessoal. Nós temos falado muito de vida ordenada. Né? Que tudo começa sendo ordenado a partir da minha vida. Tudo começa a ser ordenado a partir da trave que está no meu olho, que eu tenho que tirar. Tudo começa a ser ordenado a partir do cisco que eu tenho que tirar do meu olho. Tudo tem que ser a partir de mim, nada começa a partir dos outros. Às vezes eu atendo os casais, né, e ele fala, e ela fala, não, porque ele fala, eu não quero saber dele. Eu quero saber de você, qual a sua responsabilidade nisso? Ah, mas não, ele vai ser responsável pelo dele, vou perguntar para ele também. Porque senão a gente vive num jogo de empurrar com a barriga as coisas e de não acertar a nossa vida. E vai prejudicando filho, vai prejudicando família, vai quebrando empresa, vai tantas coisas. Então Deus está nos dando a oportunidade desse ano de relacionamento e reconciliação. No Evangelho lá de João, capítulo 15, né, o texto que ele fala da videira, que nós somos enxertados em Cristo. Fomos enxertados em Cristo. Nós não somos tão ruins assim para estragar a árvore de Cristo, né? Daqui a pouco Jesus fala, esse cara eu recebi ele. Nossa, eu era conhecido como fruto bom, eu curava cego, leproso. Ele entrou no meu ramo, né? Olha só a bagunça que ele faz. Não, a gente entra, nós somos enxertados na árvore de Cristo, no ramo, na videira verdadeira, para dar os frutos dele, para manifestar ele. Essa tem que ser a nossa vida, de quem está enxertado nele. E ele fala que nós somos enxertados, ou seja, os meus frutos mudam de maneira espetacular. Os seus frutos, levante a sua mão e diga, os meus frutos mudaram de maneira espetacular. É isso que o Senhor espera de nós. Antes você dava susto e até assombração.
o capeta não passava perto de você. Ele fala, se esse rapaz me pegar, eu vou ficar mais encapetado ainda. Né? Então, isso é a velha natureza. Né? E o Senhor fala, né? Que nós mudamos os nossos frutos, passam a ser os frutos do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito Santo? Isso não é força de braço. Isso é natureza transformada. É a natureza, nós recebemos a seiva de Cristo. E por isso é um processo na nossa vida de transformação, em que nós somos limpos, nós somos podados, apanha fruto e faz o que tem que ser feito, até que a gente possa avançar. São frutos dependentes das características do Senhor, da dependência do Senhor. Os frutos que eu manifesto não são meus. Os frutos que eu manifesto é da dependência que eu tenho do Senhor. Eu apenas sou o canal de bênção para poder servir, para poder manifestar o Cristo ressuscitado, para produzir transformação numa sociedade, para poder transformar uma cidade, para poder transformar uma nação, para poder criar um hospital com saúde integral e humanizada, para poder formar escolas, para poder fazer o que tiver que ser feito, para poder ter uma TV, ter uma rádio que tem mensagem, que fala das coisas positivas. É para isso. É isso que são os nossos frutos hoje. E ele fala, né, que sem mim nada podeis fazer. Ou seja, você tem um limite pessoal, você tem uma cota pessoal. Mas você pode ter certeza que numa hora você vai depender dele. A sua cota pessoal vai te levar numa hora, numa área ou num lugar em que você vai ter que fazer coisa errada para você poder avançar. Mas se você estiver em Cristo, Ele faz com que você vença qualquer barreira em honestidade, em lealdade. É essa a diferença quando nós dependemos de Cristo. E Ele diz nada. Sabe qual é a tradução de nada? É nada. O que é nada? É nada. Ele fala, nada podeis fazer. Então você tem uma cota pessoal para você fazer. Logo se esgota. E logo você começa a fazer besteira. E logo você começa a ser desleal. E logo você começa a roubar seu irmão. Pronto, vou falar. Porque sem mim nada podeis fazer. O seu casamento, se não for ele no seu casamento, se a gente não nos comportarmos como Cristo no nosso casamento, se a gente não morrer pela nossa esposa, se a gente não entender o papel dos nossos filhos, só o Senhor pode nos dar, porque nós temos uma natureza egoísta do velho homem. Nós queremos guardar o nosso dinheiro para nós queremos fazer do nosso jeito. Nós ainda falamos, nós somos sacerdotes para mandar. Sacerdote não manda. Sacerdote serve ao povo diante do Senhor. E não tem nada fora disso. E ele fala, nada podeis fazer. E ele fala lá, João 15:7, se permanecer em mim, se permanecer em mim, e as minhas palavras em vós, não é só permanecer nele, sabe por quê? Porque ele habita em nós, e ele nunca mais vai embora da minha vida, mas isto não quer dizer que as palavras dele vão permanecer na minha vida.
Então, além dele permanecer, as palavras dele têm que permanecer em mim. E quando as palavras dele permanecem em mim, as minhas atitudes têm que ser correspondentes à sua palavra. E ser correspondente à sua palavra é dar a face se for preciso. Se for para as suas palavras permanecer, nós temos que abraçar o irmão. Se é para as palavras permanecer, eu tenho que amar o meu inimigo e abençoar o meu inimigo. São essas palavras que permanecem em nós. Não é que eu sou rei, que eu sou príncipe. Isso é fácil. Ele disse: permanecer em mim, a minha palavra, permanecer em vós. Olha o resultado da obediência. A obediência nos leva a lugares tremendos. Porque as coisas na nossa vida começam a desandar, porque nós começamos a ser desobedientes. E ele fala: se você fizer isso, a sua palavra permanecer em nós, ele permanecer na gente, eles pedireis o que quiserdes. Diga comigo, eu posso pedir o que quiser. E ele diz que será feito. Então, quando as coisas começam a emperrar, você começa a ter que perguntar: Senhor, eu estou reconhecendo que o Senhor habita em mim? Senhor, a tua palavra permanece em mim, eu estou agindo a tua palavra, senão a sua vida fica pedalando e não sai do lugar. Porque ele diz aqui a palavra dele: se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que for e vos será feito. E isso me faz refletir sobre a minha vida, sobre os projetos. Senhor, eu quero alcançar isso, onde que eu estou errando? Eu preciso mudar. Eu gosto de sentar com o profeta fala, essa direção é desse jeito. Senão a vida da gente não ganha uma dinâmica. Você, olha para você, você tem cara de vencedor. Diga para o seu irmão, você tem cara de vencedor. Você tem cara de quem tem uma família excelente. Diga para o seu irmão, você tem cara que você tem uma família excelente. Diga para o seu irmão, você tem cara que seus filhos são maravilhosos. Eu posso olhar na sua vida e ver isso. Eu posso ver prosperidade na sua vida. Porque Ele que diz, não sou eu. Diga para mim só ficar no meu lugar, apóstolo. Isso não depende do Senhor. Isso depende de mim, com o meu relacionamento com Deus. Me tire fora dessa jogada. Senão vocês ficam pondo culpa em mim. Não aconteceu isso por culpa do apóstolo. Estou fora. Não é gostoso? Nós vamos chegar nisso ainda. E esta é uma fórmula para alcançar muitas respostas por parte do Senhor. Porque nisso Ele é glorificado. Vocês olhem bem, um Zé Mané que nem eu. Você vê aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Não é muita coisa, mas é visível. Para aquilo que eu era, já é um grande milagre. Né? Então as pessoas olham para mim e falam: Ueli, só Deus na sua vida. Aleluia! Deus está sendo glorificado na minha vida. Esse é o interessante da coisa. Ele é o glorificado na minha vida. Se não for assim, eu não quero. Eu não nasci para ser politicamente correto. Eu nasci para glorificar o meu Senhor, que cuida da minha vida noite e dia sem cessar. Noite e dia sem cessar. Não há virtude nenhuma em mim. Por isso que ele me diz que eu sou um maestro para ele. Que apenas falo para as pessoas: vai para lá, faça assim, faça assado. Sabe por quê? Eu não sei fazer nada, só sei obedecer a Ele. E nisso Ele é glorificado.
Guarde isso. Ele é glorificado na sua vida. Quem olha para você hoje e fala, eu vejo o Senhor na sua vida. Ou é só confusão? E ele, vamos botar lá para Lucas 6,44. Não se colhem figos dos espinheiros. Não se colhe. Espinheiro não dá fruta boa. Não tem fruto bom. Não se pega uva, não se vindimam uva nos abrolhos. O que é abrolho? São as árvores espinhudas. Não se colhe. E lá no verso 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Isso é tão tremendo. Isso é tão tremendo. Quando você começa a manifestar esses frutos. Quando eu falar negativo, eu falo de mim. Quando eu falar positivo, eu falo dos outros. Então, como é legal a vida do Tiago. Né? Os frutos. Aquilo que faz. Aquilo que se entrega. Aquilo que atende as pessoas. A generosidade. Porque o homem bom, tira do seu tesouro, do seu interior, não é do seu exterior. O seu exterior é fácil. O seu exterior, você compra um carro zero, bonitão, e você fala, olha, estou bem de vida, e está com um carnê de 300 mil prestações. Mas o homem que tira do seu interior os frutos dele, é agradável estar junto. É agradável a gente viver em família. Eu tenho prazer, eu tenho alegria de conviver com pessoas. Como é agradável. Porque são pessoas que do seu bom tesouro, a natureza dela está transformada. Ela consegue tirar isso do seu interior. E é a mesma coisa o homem mau. O homem mau pode até começar a apresentar algum bom fruto. Mas logo em seguida, apresenta a realidade. Apresenta os maus frutos, porque o coração é mau. Não consegue resistir, não permanece. O homem bom, ele permanece na luta, na falta. Ele permanece na deslealdade. Ele permanece perdendo, ele não muda. Ele não se altera, ele não sai da sua posição, porque está dentro dele isso, meus queridos. Agora, quando você disfarça que você é bom, mas o que está dentro de você é mal, é questão de tempo. É questão de tempo. Vai manifestar. Eu tenho essa experiência. Questão de tempo. A única vantagem que tem é que o Senhor não deixa nada escondido. Então a gente só aguarda o dia para não envergonhar. Então você prefere perder do que envergonhar alguém. Isso não é demagogia, isso é uma verdade na minha vida. E vou falar para vocês, eu sou uma pessoa de vida modesta, por opção. Nada que faço em meu benefício. Nada. E eu prefiro perder do que ganhar. Porque quem me sustenta
quem cuida de mim não dorme, não descansa e não falha. Então é tudo questão de tempo. É questão de tempo. E ele diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. É outro termômetro que também que você, na primeira conversa com a pessoa, você já vê o que tem dentro do coração dela, do que ela fala, do que ela pensa, daquilo que ela age. Pode ficar descansado. Não precisa mais do que uma frase. Não precisa mais do que uma atitude que o Espírito Santo de Deus traz. Quem é quem? Mas para você andar em terreno de cobras, você anda com bota de couro grosso. A cobra quebra o seu nariz. Então é isso. Então, das coisas boas do seu interior e das coisas. Então, por isso, o primeiro relacionamento é comigo mesmo. Sou honesto comigo? Sou honesto comigo quando estou sozinho. Sou honesto comigo no meu quarto. Sou honesto comigo com a minha esposa. Sou honesto comigo com os meus filhos. Sou honesto comigo com as pessoas a quem eu vou ter o prazer de servir, que são vocês. É essa a questão. É esse nível que nós temos que alcançar. Não estou me colocando por modelo, mas eu estou dizendo como tem que ser a nossa vida num ano de relacionamento e reconciliação. O apóstolo Paulo fala lá para a igreja de Corinto, uma igreja poderosíssima, cheia de dons. Ele fala: examine-se o homem a si mesmo. Ele não fala para eu examinar a sua vida, né? A igreja por muito tempo negocia, disciplinou. Você não pode tomar ceia, é errado, porque ali não diz: pastor, examine a vida das pessoas que estão dentro da igreja. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. O nosso julgamento tem que ser nosso, desde que você tenha uma mente sadia e não cauterizada. Porque tem muita gente fazendo besteira e vindo na mesa da comunhão. Mas não cabe a mim, não cabe a você julgar quem pode e quem não pode. Examine-se o homem a si mesmo. É esse o relacionamento que nós temos que ter, essa honestidade com a gente. Se eu for honesto comigo, com o meu eu, ninguém será preciso para me julgar. Esse é o nosso desafio. Não precisamos de julgamento dos outros. Quem tem uma vida, tem uma consciência tranquila, porque quem tem cauterizado, não adianta nada. Né? Davi mandou matar Urias, traiu o amigo, fez tudo quanto coisa. Quando o profeta foi falar com ele: o quê? Quem é esse homem? Porque cauterizou a sua mente. O pecado nos cauteriza. O pecado nos faz perder o senso crítico. O pecado nos faz perder a censura, que é fundamental na nossa vida. Uma censura para mim mesmo. Posso isso, não posso isso, não devo isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, diz o apóstolo Paulo. Isso é uma consciência de vida
É essa igreja que o Senhor espera que tenhamos consciência de vida, de quem cada um de nós somos nele. E todas essas coisas que foi falado um dia vem à tona, ninguém consegue viver escondido, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Diga para o seu irmão, não existe ninguém que vive escondido. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. E qual é o principal lugar que o Senhor está? Dentro de mim. Se Ele estivesse só na natureza, seria muito bonito. Mas Ele conhece por dentro, os olhos dele estão dentro de mim. Ele conhece as minhas intenções. Ele conhece as minhas verdades e as minhas mentiras. Ele conhece os meus valores e os meus pecados. Não tem como fugir dele. Das pessoas tem, mas dele nunca. Lá em Paulo falando para Timóteo, 1 Timóteo 4,2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a mente cauterizada, não consegue distinguir o bem do mal em busca do seu interesse. Vocês ficaram meio tristinhos. Não, essa era a ideia, eu queria que vocês continuassem sorrindo, do começo ao fim. É isso que eu queria. Por isso que eu falei para você, Fernando, prega que daí todo mundo ri o tempo todo. E o mais importante, o relacionamento. Diga comigo, o relacionamento precede a reconciliação. Amém? O relacionamento, porque ninguém se reconcilia sozinho. Reconciliar é um ato de 2 ou mais pessoas. Então, o relacionamento me leva à reconciliação. Eu me abro para o relacionamento. Eu me abro para ouvir. Eu me abro para mostrar as minhas necessidades, os meus defeitos e tudo aquilo que eu possa ter. E isso me leva a reconciliar. Isso me leva a mudar as minhas atitudes. Isso me leva diante de Deus e eu me reconcilio com Ele. Mas primeiro eu me relaciono. Então esse ano é relacionamento e reconciliação. São 2 coisas distintas. O outro relacionamento também vai ser mais breve. É com Deus. É interessante. Relacionamento com Deus. Parece uma coisa fácil, não parece? Também é complicado. Você se relacionar com quem tudo vê. Ele ia dar uns balão nele, né? Você nunca viu ninguém dando balão em Deus? Eu vejo um monte. Gênesis 3. Eu não sei se eu falo, acho que já está na hora de terminar. Vamos ficar em pé. Eu vou falar do relacionamento com Deus numa próxima pregação. Hã? Quem que falou não? Essa é minha amiga. Mas é verdade. Acho que já temos coisa suficiente para... Eu comecei a pregar 8 horas. São 9h15. Mas o que eu quero dizer e finalizar. O Senhor passa o tempo todo criando caminhos para que o homem se reconcilie o tempo todo. A graça é um caminho de reconciliação. Nós não servimos a um Deus punitivo. Nós servimos a um Deus de graça. E a gente pode ver em todo o Velho Testamento
o mesmo comportamento do homem, quebrando as alianças com Deus o tempo todo, sempre criando desculpas e culpados. E João Batista olha para Jesus e fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhando para Jesus. Jesus nos leva a reconciliar. Todas essas coisas que eu falei podem se tornar passado na sua vida em Cristo. Reconciliando. Ele reconciliou nele todas as coisas. O que era impossível para o homem, Cristo fez nele. Reconciliou nele todas as coisas. Tudo está reconciliado em Cristo. Basta a nossa decisão de querer reconciliar com Deus e mudar a nossa atitude e mudar a nossa vida e sendo honesto, primeiramente comigo mesmo, porque eu não tenho como me enganar. Eu tenho travesseiro. E todo dia eu tenho que pôr minha cabeça no travesseiro. E nessa hora, a mente não para. Não descansa. Agora, quando você está no Senhor, você deita. E logo descansa. Amém? Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.